Oi pessoal, aqui é o professor Anselmo. Essa é a disciplina de Introdução à Modelagem do programa de pós-graduação em Modelagem e Métodos Quantitativos do Departamento de Estatística e Matemática Aplicada da Universidade Federal do Ceará. Nessa nossa aula, nós vamos ver uma modelagem por programação linear inteira do clássico problema da mochila. Olha só, problema da mochila. Então, em termos abstratos, o problema da mochila ele pode ser descrito da seguinte forma: dado um conjunto de itens com pesos e valores associados a cada um desses itens e uma mochila com capacidade limitada, quais itens devemos incluir na mochila de forma a maximizar o valor total? Então, representando graficamente, imagine que eu tenho uma mochila com a capacidade limitada, que essa capacidade está em peso, uma mochila aqui de 15 quilos, com capacidade de suportar no máximo 15 quilos. E nós temos aqui um conjunto de itens, cada um com um peso diferente. Então, um item aqui de 1 kg, de 4 quilos, 2 quilos, 12 quilos. E valores associados, certo? Então, esses itens eles não têm o mesmo valor, eles têm valores diferentes. Por exemplo, esse item aqui ele pesa 4 quilos e tem um valor de 10, certo? Então, o problema da mochila consiste em a gente decidir qual o subconjunto desses itens que nós temos, certo? Qual subconjunto a gente vai incluir na mochila de forma a maximizar o valor total desses itens inclusos na mochila, certo? Obviamente, uma premissa aqui é que a mochila não tem capacidade para suportar todos os itens. Então, a gente quer, ou seja, a capacidade da mochila é limitada e a gente precisa escolher um subconjunto dos itens. A gente não consegue incluir todos, certo? Olha só, pessoal, a gente vai direto aqui para um exemplo de aplicação do problema da mochila. Tá? Então, um exemplo clássico aí também de um problema que corresponde matematicamente ao problema da mochila é um problema de alocação de investimentos, certo? Em que a nossa mochila é a nossa carteira de investimentos que possui uma capacidade limitada, porque nós temos um capital limitado, certo? Então imagine um fundo de investimentos que possui aí um capital de 14 milhões de reais, um capital limitado, para investir em 4 opções de investimentos, certo? Dessas 4 opções, nós não conseguimos investir nas 4 simultaneamente, certo? A gente precisa escolher quais das 4 a gente vai investir, tá? Nesse caso, a gente está assumindo que a gente não pode investir de uma maneira fracionária, certo? Ou a gente investe ou não, tá? Então, é uma escolha do tipo sim ou não. Ou seja, ou eu incluo o investimento na minha carteira ou eu não incluo, tá? Então, aqui eu tenho o aporte inicial e o valor presente líquido, que é de certa forma, uma medida aqui do retorno de cada investimento. Tá? Então, a gente tem o aporte inicial e o valor presente líquido de cada uma das opções de investimento. Então, nós temos 4 opções, certo? Nós temos o aporte inicial aqui, ou seja, se eu escolher incluir um investimento 1 na minha carteira, eu tenho que fazer um aporte nele de 5 milhões, certo? E eu tenho um VPL aqui estimado, do valor, o VPL vai ser o valor estimado aqui que esse investimento vai me trazer de retorno, Tem um VPL estimado aqui de 16 milhões, certo? E para os investimentos seguintes é a mesma lógica, Então nós temos o investimento 2 com aporte inicial de 7 e um VPL de 22, o investimento 3 com aporte inicial de 4 e VPL de 12, e o investimento 4 com aporte inicial de 3 e VPL de 8, certo? E aí o fundo ele deseja escolher quais investimentos incluir em seu portfólio de forma a maximizar o VPL total, tá? Quais desses 4 investimentos incluir, certo? Perceba que a gente não pode incluir os 4, porque a soma aqui do aporte inicial dá mais de 14 milhões, certo? Então, se a gente somar aqui, 5 mais 7, 12, mais 4, 16, mais 3, 19. Então a gente não consegue investir nos 4 simultaneamente, tá? Então a gente quer escolher um subconjunto aqui desses 4, certo? Esse é o problema da mochila, que aqui
nós estamos exemplificando como um problema de alocação de investimentos. Olha só, pessoal, então a gente vai construir um modelo aqui para esse problema da mochila usando a programação linear inteira, certo? Então vai ser um modelo de programação linear inteira. Tá? Lembrando que é um modelo de programação linear, um modelo de otimização com restrições, né, em que todas as funções são lineares. Tá? Então quais serão as nossas variáveis de decisão? Nós vamos ter variáveis x e índice j, que vão ser variáveis binárias, ou seja, vão assumir valor 1 ou 0. O valor 1 vai corresponder à situação de inclusão do investimento, né? Então, se a gente atribuir x índice j igual a 1, né, a gente está incluindo o investimento j. Certo? Então, x índice j igual a 1, se o investimento j for incluído no portfólio, x índice j igual a 0, caso contrário, né? Ou seja, caso ele não seja incluído. Tá? Então, para cada um dos investimentos possíveis, a gente vai ter uma variável x índice j. Então, o índice j aqui ele vai variar de 1 até 4. Né? Então, nós vamos ter 4 variáveis de decisão. Tá? A nossa função objetivo ela vai ser a maximização do retorno total. Certo? Então, a gente vai somar aqui o retorno, né, medido em VPL, associado a cada um dos 4 investimentos. Então, eu tenho 16, 22, 12 e 8. E a gente vai multiplicar pelas variáveis de decisão correspondentes. Certo? Então, a gente vai ter 16x1 mais 22x2 mais 12x3 mais 8x4, certo? Então, por exemplo, se eu incluir os investimentos 1 e 2, eu vou atribuir x1 aqui igual a 1, x2 igual a 1, né? Eu vou ter aqui um retorno total aqui de 22 mais 16, vai dar 38, né? Se eu atribuir x3 0 e x4 0, né? Isso aqui dá 0, e aí eu tenho um retorno total de 38, tá? E aí, finalmente, o problema, ele possui somente uma restrição. Né? O problema da mochila ele só tem uma restrição que corresponde à capacidade da mochila. Né? Então, nós temos que o aporte inicial aqui de cada investimento, e a nossa mochila, no caso, é a nossa carteira, né? Que a gente tem aí 14 milhões, né, de fundos disponíveis para investir. Então, a soma total aqui, né, dos aportes dos investimentos, né, multiplicado pelas variáveis de decisão que indicam se aquele investimento vai ser incluído ou não na carteira, né? Esse aporte total aqui ele tem que ser no máximo 14, certo? Que é a nossa restrição aqui de disponibilidade de fundos, né? Então a gente tem 5x1 mais 7x2 mais 4x3 mais 3x4 menor ou igual a 14, perfeito? Juntando aí os 3 elementos, né, variáveis de decisão, função objetiva e restrições, a gente tem o nosso modelo completo aqui, um modelo de programação linear inteira para o problema da mochila. Né? Esse modelo ele tem somente uma restrição. Né? Temos aqui a função objetiva, uma restrição, e notem que as variáveis de decisão, né, x1, x2, x3 e x4, são variáveis binárias, ou seja, são inteiras, né, mas assumem valores 0 ou 1 somente. Um conjunto finito aqui de valores, 0 ou 1. Perfeito? É possível resolver esse modelo pelo método simplex. Né? Como eu já falei em aulas anteriores, o método simplex ele é o principal método para a solução de modelos de programação linear. Né? Esse nosso modelo do problema da mochila, ele é um modelo de programação linear, mas ele tem uma peculiaridade, que ele é um modelo de programação linear inteira. Ou seja, a gente exige que as variáveis de decisão assumam valores inteiros, né? No nosso caso, valor 0 ou 1. Tá? O método simplex, ele tem como premissa que as variáveis podem assumir valores fracionários. Tá? Então, o que é que vai acontecer se a gente usar o método simplex diretamente para resolver esse modelo? A solução ela não vai respeitar as restrições de integralidade das variáveis, certo? Então, a gente não tem como aplicar diretamente o método simplex nesse problema. A gente até poderia, né? Mas dificilmente a gente vai chegar em valores inteiros, certo? O método simplex ele vai retornar para a gente valores fracionários, tá? Então eu teria que adicionar mais restrições aí, dizendo que as variáveis variam entre 0 e 1, e ele retornaria valores entre 0 e 1, certo? Valores fracionários, que não vão significar muita coisa para a gente no nosso problema, já que de partida, né, o nosso problema é um problema de escolha. Né? Eu quero escolher
se eu incluo ou não uma determinada opção de investimento na minha carteira, certo? Não é a opção de investir um valor fracionário, certo? Então a gente precisa que as variáveis assumam valores inteiros, tá? Então a gente não tem como aplicar o método simplex nesse problema diretamente, de forma a garantir que as variáveis fiquem inteiras, certo? Essa é uma situação diferente do problema que a gente viu na aula anterior, porque é o problema de alocação. Que o problema de alocação ele tem aquela propriedade, né, em que a gente pode aplicar o método simplex nele e as soluções, os valores das variáveis ficam inteiros, certo? Mas é uma propriedade particular do problema da alocação, tá? Professor, e se eu fizer uma solução por arredondamento, né? Se eu resolver usar o método simplex, aí eu vou ter valores fracionários para as variáveis, e aí eu posso arredondar, tá? Você pode fazer isso, você pode arredondar o valor fracionário para o inteiro mais próximo, né? Se o valor fracionário ficar perto de 0, você arredonda para 0. Se ele ficar perto de 1, você arredonda para 1, tá? Só que isso não resolve o nosso problema, tá? O arredondamento não resolve. Por quê? Primeiro que quando a gente arredonda, não há garantia que a solução vai ser viável, tá? Segundo, que mesmo que a gente obtenha uma solução viável assim, não há garantia que a solução arredondada corresponda à solução ótima. Perfeito? Então a solução por arredondamento também não garante a gente chegar numa solução ótima, tá? Então, professor, como é que a gente pode resolver o problema da mochila, né? Esse modelo aí de programação linear inteira? A gente pode usar algoritmos heurísticos, tá? O que são algoritmos heurísticos? São algoritmos que não há garantia de obtenção de uma solução ótima, tá? Os algoritmos heurísticos eles são muito populares por algumas características que eles possuem. Às vezes eles são fáceis de implementar, eles são mais intuitivos, certo? Então, e também computacionalmente, às vezes você consegue obter uma boa solução, que você não tem certeza se é uma solução ótima, mas você pode obter uma boa solução, né? Uma solução, por exemplo, quase ótima, né? Ali próxima da ótima, certo? Em pouco tempo computacional, tá? Isso principalmente para problemas de otimização combinatória muito grandes, né? De larga escala. Os algoritmos heurísticos são bastante populares, tá? A gente pode usar algoritmos heurísticos e a gente pode usar métodos exatos, certo? Os métodos exatos, eles garantem a obtenção de uma solução ótima. Então, eles têm uma garantia matemática de que eles vão chegar na solução ótima, tá? Claro que dentro de um erro de arredondamento da própria máquina, né? Do computador, já que o computador não é uma máquina de precisão infinita, né? Mas matematicamente eles chegam na solução ótima, tá? Então, alguns dos métodos exatos aí, um método mais óbvio seria a enumeração completa, né? Que é o método da força bruta, ou seja, simplesmente testar todas as possíveis seleções de projetos, né? Para problemas de pequena escala, como é esse exemplo que a gente está resolvendo, isso é viável, né? Mas da mesma forma como a gente viu lá no caso do problema de alocação, para problemas grandes não vai ser viável a numeração completa, tá? Um método muito popular é o método Branch and Bound, certo? Que é o método que a gente vai usar, que é o método que é implementado na maioria dos solvers comerciais, certo? Disponíveis aí. Tem um algoritmo chamado Backtracking, que é muito usado, né, em problemas de computação, inteligência artificial, para poder resolver problemas em que você tem que satisfazer muitas restrições, certo? E tem a técnica de programação dinâmica também, que a gente pode usar para resolver o problema da mochila, né? E tem um algoritmo bastante eficiente aí por programação dinâmica, tá? Então, olha só, pessoal, se eu tentar resolver esse problema por enumeração completa, né? Que consiste em quê? Em simplesmente testar todas as soluções possíveis, tá? O problema da mochila ele é um problema de otimização combinatória. Nesse caso, o problema da mochila 01, né? Que é esse problema de escolher sim ou não se eu incluo um item, tá? Ele tem um número finito de soluções, certo? No entanto, esse número ele pode ser muito grande, tá? Nesse nosso problema aí, né, com 4 opções, a gente tem 2 elevado a 4 aí, que seriam 16 soluções possíveis, tá? Mas, num caso geral de n aí geral, né, seria 2 elevado a n, tá? Então, exemplo, se eu tiver 100 opções de projetos possíveis, né, de investimento, eu vou ter 2 elevado a 100 soluções, certo? Então, esse é um número muito grande para a gente testar todas as seleções possíveis, né, de projetos, tá bom?
No entanto, a gente pode resolver de forma muito eficiente pelo branch and bound, né? De forma exata. Aqui é um exemplo de solução usando uma heurística, tá? Então, olha só, uma heurística bastante popular, tipo de heurística bastante popular para esse problema, né? É uma heurística gulosa, tá? Então, uma heurística gulosa para o problema da mochila, ó, ela corresponde a você pegar o VPL de cada investimento e dividir pelo aporte inicial, tá? Então, eu calculo essa razão RJ aqui, eu pego o VPL, que é o retorno associado a cada investimento, e divido pelo aporte inicial do investimento, tá? Aqui nessa tabela a gente tem essa razão calculada, né? Então nós temos aqui cada um dos 4 investimentos, e temos aí, ó, peguei esse investimento 1, dividi aqui 16 por 5, né? Deu 3,2. Peguei o investimento 2, dividi 22 por 7, deu 3,14. Investimento 3, 12 por 4, deu 3. Investimento 4, 8 por 3, deu 2,67. Tá? Então, a ideia dessa heurística gulosa é a gente alocar sequencialmente aqui ou escolher, né, os investimentos sequencialmente para incluir, né, na nossa carteira, seguindo a ordem aqui da maior razão para menor, certo? Então, quem tem a maior razão é o investimento 1 e a segunda maior razão é o investimento 2. Tá? Então, a gente alocaria o investimento 1, alocaria o investimento 2. Isso aqui dá 5 mais 7, já dá 12 milhões, né? Sendo que minha disponibilidade é 14, certo? Então, o terceiro investimento seria escolher, né? Seria esse terceiro aqui, que tem um aporte de 4, tá? Só que se eu escolher, eu não tenho como escolher esse terceiro investimento porque ultrapassaria os meus 14 milhões, certo? Então, a solução pela heurística gulosa é simplesmente incluir aqui na minha carteira os investimentos 1 e 2, certo? Selecionar os investimentos 1 e 2, um investimento total de 12 milhões e VPL de 38, perfeito? Só que essa solução aqui, ela não é a ótima, tá? Então, a heurística gulosa aqui, ela pode gerar uma boa solução, mas ela não tem garantia de solução ótima. E a gente vai ver que a solução ótima não é essa, tá? Não é escolher os investimentos 1 e 2, certo? Então, embora ela pareça muito intuitiva, né, lógica, e a heurística gulosa, até para problemas tão pequenos quanto esse aqui que a gente está resolvendo, ela não há garantia de que ela vai chegar numa solução ótima, tá bom? Então, pessoal, para a gente obter a solução ótima, a gente pode usar um solver, né? A gente tem um modelo de programação linear inteira, né? Então, a gente vai implementar esse modelo numa linguagem de modelagem, né? Por exemplo, no Pyomo ou numa planilha, certo? E chamar um solver, tá? Então, a gente pode usar aí o Cplex, pode usar o Gurobi, pode usar a Coin ou a CBC ou qualquer outro solver, tá? E os solvers, eles usam branch and bound, certo? A maioria deles vai usar o método branch and bound para obter soluções inteiras, tá? E aí, quando vocês forem construir o modelo, né, numa linguagem de modelagem, a gente precisa definir as variáveis de decisão como inteiras, certo? Para o solver entender que aquele modelo ali, as variáveis são inteiras, tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês um modelo, uma implementação lá em Pyomo, certo? Então, eu criei um Jupyter Notebook, tá nesse link aqui, tá, pessoal? Então, vocês podem ir lá nesse link aqui no meu GitHub e ver esse notebook aqui do problema da mochila. Tem um modelo lá em Pyomo e chama um solver lá, que é o CBC, para poder resolver o problema, tá? Quando vocês rodarem lá o solver, né, ele vai retornar essa solução, ó, pessoal. Incluir na carteira os investimentos 2, 3 e 4, certo? Então vejam que a solução ótima, né, uma solução ótima é incluir 2, 3 e 4. A heurística gulosa tinha obtido uma solução que era incluir 1 e o 2, certo? Essa solução de incluir os investimentos 2, 3 e 4, ela usa o aporte total de 14 milhões, certo? Então usa todo o fundo que eu tenho, né? Os fundos que eu tenho para investir, e me retorna um VPL total de 42, certo? Então note que a heurística gulosa ela não chegou nessa solução ótima, né? Lembra que o VPL total que ela tinha obtido era 38, perfeito? Beleza, pessoal, a gente chegou aqui no final da nossa aula, certo? Então, em resumo, ó, o que é o problema da mochila, né? Ele é um problema que ele representa abstratamente situações em que se deve decidir
acerca de um subconjunto de itens, né, dado uma restrição de capacidade de forma a maximizar o valor total. Tá? Tem uma situação, né, bem abstrata e muitos problemas práticos, né, correspondem matematicamente a essa situação aqui, em que você tem um conjunto de itens, você quer decidir aqui você quer encontrar um subconjunto desse conjunto de itens, certo? Em que esse subconjunto ele atende uma certa restrição de capacidade e maximiza um valor total associado aos itens. Tá? Ele é um problema de otimização combinatória. Tá? Ele pode ser modelado por meio de programação linear inteira. Certo? A gente viu o modelo bastante simples, né, de programação linear inteira. Ele pode ser resolvido exatamente por meio de métodos como branch and bound, backtracking, programação dinâmica. Tá? E ele é muito importante, o problema da mochila, porque como ele é um problema básico, né? Ele aparece frequentemente como componente em problemas mais complexos, certo? Então, diversos problemas em otimização combinatória, eles têm o problema da mochila como um caso particular, né? Ou como um componente ali do problema mais complexo, certo? Então é isso, pessoal. O que a gente tinha para hoje, tá? Até mais. Obrigado por assistir a aula.